Eu acho que esse foi um dos que eu mais gostei até agora. Se não, o que eu mais gostei. Tá todo marcado. Eu marquei do abstract até a última página, assim, a última página do artigo, né? Porque eu tomei um susto quando eu vi 27 páginas, aí eu vi que eram 16 só. Eu fiquei, graças a Deus. Mas eu marquei ele todinho, todinho. Eu achei a escrita muito fluida, muito fácil de entender. Ela fez um resumão ótimo. Eu acho que a única coisa. Eu entendi o porquê que ela fez isso, mas a única coisa que eu fiquei. Muita referência, sabe? Referências enormes. Ela citou muita, muita, muita gente. Mas isso até que é bom, porque a gente conhece mais do que ela tá falando. Mas, assim, eu não tenho coisas a reclamar desse texto. Para mim, foi ótimo. Vocês conseguem me ouvir? Ai, tá ótimo. Entrei pelo celular mesmo, o netbook morreu, coitado. Mas sobre o texto, eu não marquei tanta coisa nele, mas eu senti que foi aquele texto, assim, que você lê e muda alguma coisa dentro de você, sobre o modo como você lida com as coisas e tal, e me veio, assim, muito flashback. Eu defendi o mestrado em dezembro, e enquanto eu li esse texto, assim, eu fui lembrando de coisas que eu ouvi na minha banca, justamente sobre esse estar no texto, né? Que comigo foi o contrário, porque eu tenho esse medo que o Rios comenta ao longo do texto, né? Da impessoalidade e tal, senão ninguém vai te levar a sério, etc. E eu trato de personagens femininos na minha dissertação. Mas na minha banca eram só mulheres, e elas questionaram exatamente isso. Cadê o você no seu texto? Cadê a parte do seu envolvimento emocional com as personagens, com o texto e tudo mais? E eu fiquei assim, como assim? Vocês vão me levar a sério se tiver alguma coisa de mim nesse texto? Eu não tenho que ser e desaparecer, praticamente? Então, e aí lendo esse texto daqui, vem toda essa questão de gênero, né? Que eu não me dei conta no momento que elas falaram isso, eu não me dei conta ao longo do meu processo de escrita, mas que lendo esse texto daqui, eu fiquei, nossa, agora eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Então, assim, foi esse tipo de experiência, assim, pra mim, que eu não marquei tanta coisa, mas eu sinto que agora eu sou outra pessoa. Todo mundo renascendo com esse texto. Sim. Vai, Kayala, pode ir. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Sim. Bom, eu estava lendo eu comecei a ler esse texto e aí o que me impactou de primeira já foi a citação da introdução, né? A citação que ela fala antes da introdução já me fez refletir, né? Foi até que eu marquei porque começou a me lembrar essa daí aqui mesmo, essa 0.3. Começou a me lembrar da época que eu fui escrever minha monografia. Que aí eu, na justificativa, eu fiz, como eu posso explicar, uma defesa do porquê eu escolhi pesquisar sobre fanfic e tudo, e todo o meu envolvimento. Só que essa minha justificativa eu escrevi em terceira pessoa, porque a gente está tão acostumada a essa imparcialidade na pesquisa que a gente acaba se desvinculando do objeto. Mesmo que a gente tenha uma intimidade com esse objeto, a gente é obrigado a se desvincular dele para ter esse rigor acadêmico que nos é exigido. E aí eu lembro muito bem que quando eu estava na minha pré-banca, que na UFMA a gente tem a pré-banca antes da banca de monografia, para não passar vergonha, né? E aí o pessoal da minha pré-banca falou assim, mas Kayala, eu não entendi por que tu escreveu a justificativa na terceira pessoa. Aí eu fiquei assim, eu e meu orientador, a gente ficou surpreso, né?
Não, mas é porque é um trabalho acadêmico e tal, e aí a gente não pode colocar a primeira pessoa. Elas falaram e disse, não, mas isso é a tua experiência pessoal, você não pode fazer uma experiência pessoal como terceira pessoa. Você tem que colocar como primeira pessoa. E aí, para mim, já foi um impacto. Como assim eu vou poder escrever em primeira pessoa, vou botar minha experiência de vida? Ela disse, não, a sua pesquisa pede isso. Então, você está autorizada a escrever dessa forma e a gente até sugere que a sua justificativa receba um título. Tire justificativa e coloque, né, um título. E isso, para mim, foi fantástico. Quando eu comecei a ler esse texto, eu me lembrei muito disso. Quantas vezes a gente, como pesquisador, a gente tem que se afastar do nosso objeto de estudo, por mais que a gente tenha toda uma caminhada, a gente tem que se afastar, é obrigado a romper esse vínculo para que tenha respeito para a academia. Né? Porque, como o próprio texto aborda, essas pesquisas que envolvem afeto, sentimento, alguma relação, ele sempre veio como pesquisa de mulher. E, para mim, eu nunca tinha pegado uma pesquisa no qual uma pessoa poderia escrever em primeira pessoa. Nunca. Nenhum pesquisador, nunca li. E ter tido essa liberdade, para mim, foi um choque de paradigma, porque eu nunca tinha passado por isso e foi libertador para mim poder escrever em primeira pessoa. Então, quando ela traz essa citação falando que os intelectuais podem se destacar na descrição de suposições implícitas de outras pessoas, mas são tão implícitos quanto qualquer outra pessoa quando se trata das suas próprias. Ou seja, a gente é obrigado a se desvincular do que a gente pesquisa, podendo ou não ser um objeto que faz parte da nossa vida, para a gente ter um know-how, ter um reconhecimento da academia. Quando a gente poderia contribuir cada vez mais dando a nossa experiência pessoal, porque cada vez mais as pesquisas poderiam ser voltadas para esse lado pessoal da gente. A gente tem tanta coisa, a gente faz tanta coisa fora da academia que pode ser pesquisa. Tinha uma professora que dizia assim, tudo é pesquisa, gente, basta vocês terem esse olhar de pesquisador, tudo é pesquisa, tudo dá pesquisa, né? Então, esse texto me fez refletir bastante. Ela fez, assim, um apanhado, trouxe várias referências que me deixou, assim, meio tonta. Porque, para mim, eu tive a noção de que ela estava repetindo muitas coisas, a mesma coisa várias vezes. Mas os pontos que eu sublinhei, que foram os que mais chamaram a minha atenção, foi essa questão das metodologias, né, de você escrever sobre aquele que você tem afeto, e também da gente perceber que a maioria das pesquisas acadêmicas tem esse enfoque. Tudo aquilo que é relacionado a afeto, ou algo que você vai estudar, algo que é caro, que te traz algum conforto, algum afeto, eles sempre olham torto e descredibilizam, né? Eles não dão credibilidade para isso, sempre dizem, isso é coisa de mulher, mulher que é sentimental, mulher que é isso, né? E a gente tem que começar a mudar esse tipo de paradigma. E é essas pesquisas de fanfic que faz a gente mudar esses paradigmas, né? Eu sempre digo que eu tive a sorte de ser acolhida com minha pesquisa, né? E hoje, lendo esse texto, eu pude ver que eu tive essa sorte de poder colocar, nem que seja um parágrafo em primeira pessoa, falando da minha experiência, que nem todos têm essa oportunidade, né? Foi isso que eu entendi do texto. Muito bom. É mais ou menos, mas é isso. Eu acho que se você tem vontade de ver coisas de pesquisas de primeira pessoa, leia alguma autoetnografia, que foi o que eu escrevi para minha monografia. Autoetnografias são ótimas, porque você vê ali a presença do autor, mas ao mesmo tempo é uma pesquisa. É bem legal. Assim, então, para você ter uma noção, é bem legal se você for procurar um pouco desse gênero. Talvez até uma coisa que você possa fazer mais tarde. Ok, então, alguém quer acrescentar mais alguma coisa ou a gente já parte para a introdução? A Eva falou, pra mim, fandom e feminismo é tão intrínseco que eu fiquei chocada da academia não ver assim. Às vezes a gente precisa... Na verdade, assim,
sempre entendi que era um lugar muito de espaço feminino, mas eu nunca tinha feito o link de ser metodologias feministas. Especialmente que assim, eu nunca parei pra. As coisas com que eu me debrucei pra pesquisar não era muito ligado à temática feminismo. Então, assim, eu não tinha muito contato com essa questão da metodologia feminista e tal. Agora que eu mudei pra gênero, minha pesquisa, aí as coisas mudaram totalmente de figura, né? Então, assim, quando ela falou isso, eu falei, conectei os pontos. Né? Então, eu acho que esse é um bom texto. Eu acho que esse texto e o texto da Anna Wilson são textos que a gente devia ser base para qualquer conversa sobre estudos de fãs, sabe? Assim, a gente começar a selecionar, vamos fazer uma seleção de textos para um curso ideal de estudos de fãs. Esse é um deles. Vai, Sara. Não, eu estava pensando a mesma coisa. Enquanto eu li esse texto, eu ficava, meu Deus, me deu uma oportunidade no meu doutorado de dar uma cadeira sobre estudos de fãs, porque esse texto com certeza vai estar nele, sabe? E eu acho que comigo foi a mesma coisa. Eu sempre via estudos de fãs como algo inerentemente feminino, mas não feminista necessariamente. E a partir do momento que ela falou sobre a impessoa. Porque eu acho que é a mesma coisa que eu tive uma experiência parecida com Kayala, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar sobre o texto em terceira pessoa ou o texto em primeira pessoa, sabe? Na academia, a gente geralmente usa mais texto em terceira pessoa aqui no Brasil. Eu acho que é mais raro a gente usar a primeira pessoa, pelo menos dos que eu li até agora, aqui no Brasil, mas lá fora é um pouquinho mais comum. Só que eu nunca tinha parado para pensar que um texto acadêmico poderia ser pessoal e ser aceito dessa forma, sabe? E que isso poderia ser associado com a metodologia feminista. Então, esse texto abriu muitos meus olhos nesse sentido também. Sim. Esse texto vai virar ícone no net. Fazer um apanhado dos textos que a gente tem que falar. Ok, então, gente, vamos partir pro texto. Vamos lá. Na parte da introdução. Eu sublinhei uma porção de coisas, porque tinha coisas muito importantes para minhas pesquisas, não necessariamente pra gente discutir aqui. Mas. Eu não sei. Primeiro de tudo, uma coisa que a gente não discutiu ainda, mesmo com a gente no ano passado já começando o grupo de estudos, é a questão da metodologia e o problema que existe em relação de dentro de fan studies de estudos de fãs você não tem uma metodologia meio que certa, principalmente porque é uma matéria interdisciplinar, né? Então depende muito de aonde você está vindo para estudar fã ou coisas de fã, né? Então tem sempre essa questão. E aí ela começa até a falar com essa questão do que seria metodologia feminista. Honestamente, metodologia pra mim é uma coisa que é ainda um pouco difícil ainda de concretizar. Mas aí eu penso que não só sou eu, porque até os próprios pesquisadores que estão aí há anos também eles têm esse problema, porque eles mesmos não conseguem desenvolver umas metodologias. E eu fico, ok, então não estou tão sozinha assim. Mas é bem. Esse texto, pelo menos assim, principalmente a introdução, eu acho que ela mostra que as coisas não são fáceis de fazer. Metodologia não é fácil de você assumir, digamos assim. E às vezes pode passar batido, como é a questão do próprio. Que o próprio Jenkins fala anos depois, que ele nunca explicitou, mas ele tinha muita influência de. Eu achei muito interessante essa fala. Pode. Vamos lá. Alguém aqui. Alguma dessa parte aqui, ó. Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto não? Tá.
Aí vem aqui a parte do Restituting Fan Studies, que é aí que realmente começa o texto, a questão da citação, né? E aí é que realmente vai falar como o Fan Studies é uma disciplina inerentemente feminista, apesar de não assumir isso. Eu achei muito. Eu achei. E talvez seja por conta disso que há uma resistência muito da academia. Né? Que apesar de a gente não ser. Expor isso com todas as letras, a vibe não agrada muitas pessoas. Né? Então eu imagino que isso esteja relacionado, essa questão. Agora, ela cita, a Haniel, ela cita essa, como se chama? Essa pesquisadora, Mac Robbie, que, assim, eu honestamente não conheço. Inclusive, vou procurá-la depois de ter lido, que eu achei muito interessante, que é essa questão como que ela fala muito de você pensar a sua posição em relação àquilo que você pesquisa. Isso, eu encontrei muito essa questão, porque eu já comentei, né, que eu fiz a minha monografia como uma autoetnografia. Então, isso da questão da reflexividade é um dos pontos principais de você fazer uma autoetnografia. Então, ao mesmo tempo, essa metodologia ela está muito ligada também, eu imagino, à própria antropologia. É bem próximo esses tipos de essa metodologia, assim, do que a Mac Robbie está falando. Ok. Vamos lá. Ninguém vai comentar nada? Vamos falar, gente. Essa questão que a Mac Robbie comenta mesmo, de reconhecer a relação entre a nossa experiência pessoal e as áreas que a gente escolhe para estudar, eu acho importantíssimo, primeiro, para a nossa saúde mental como pesquisadores. Escolher coisas que gostam, engajar com essas coisas que gostam, estar consciente da posição que a gente ocupa também, né? Tanto dentro de fandoms quanto dentro da parte acadêmica. Faz muita diferença para a gente sobreviver também mentalmente, como pesquisadores, mas na área de educação, principalmente, que é de onde eu venho também, da área de letras, essa questão do se colocar, de entender se nossa experiência pessoal para esse processo de pesquisa está crescendo bastante também. Então, eu lembro dos meus últimos anos de graduação ali, já tinha muitas professoras que vinham com a questão da autoetnografia, como professoras, né, a relevância disso para a pesquisa em educação. Então, o texto da Mac Robbie é antigo, né, tipo 1980, mas eu acho curioso que eu tenha visto isso mais ultimamente. Mas nos últimos 4, 5 anos que eu tenho visto aparecer esse tipo de discussão atualizada dentro de campos, assim, mais específicos, campos de humanidades, principalmente. Então eu acho muito legal, eu acho importante. Agora a coisa é saber como fazer. Como estar ali como estar presente no texto, como reconhecer a sua posição, sem também perder o rigor acadêmico, de que todo modo a gente vai precisar se quiser ser publicado, né, por exemplo. Eu acho que essa parte me fez refletir sobre o processo de pesquisa no geral, sabe, metodológico, em relação a o que ela vai diferenciar, né, mais para frente, que é uma metodologia feminista e o que é considerado uma metodologia mais masculina, no sentido de você ser impessoal e tal, de você não estar no texto. E eu estava pensando que faz muito sentido a gente fazer essa distinção e também a gente não está tão acostumado ou começar a ver mais essa questão da autoetnografia agora, justamente porque a academia,
o processo acadêmico no geral, ele foi feito e criado por homens para homens, né? E a gente vem aos poucos conquistando esses espaços. Então, faz sentido que tenha demorado para até mesmo para as pessoas começarem a reconhecer a origem tipo dos estudos de fãs nos estudos feministas. Eu lembro que quando a gente teve aquela palestra com o Jenkins, ele falou sobre estudos feministas e tal. Ele falou que os estudos de fandom foram muito influenciados pelos estudos feministas e tal. Só que eu ainda não tinha feito o link. E com esse texto eu fiz, é verdade, ele já falou isso. Isso é verdade. Por que a gente não vê tanto sobre isso, sabe? E é justamente porque, tanto, sei lá, falando da minha área de literatura, o cânone é masculino, a crítica literária vai ser masculina também. Se a gente for parar para pensar, o estilo metodológico feito por homens, ele é muito racional, sabe? Quando a gente pensa, sei lá, quando tudo isso começou a se formar lá pelo Iluminismo, século XVIII, por aí. É a razão acima de tudo, sem emoção nenhuma por trás, sabe? E tudo que vai em relação ao romance, em relação à fantasia, em relação aos sentimentos, ele vai ser visto de uma forma pejorativa, né? Então, faz muito sentido que a gente não tenha escapado. E também que os teóricos iniciantes dos estudos de fandom não tenham... Não sei por que eles não reconheceram. Talvez tenha sido só porque eles, não sei, perderam a oportunidade, não quiseram, passou despercebido. Eu acho que passou despercebido, que eu acho que ninguém fez isso de mal. Honestamente. O principal. Eu acho que eles estavam tão preocupados em mostrar que fã não era doido que essas coisas meio que passou batido porque estava muito imerso naquele momento, sabe? Eu acho que isso é algo que realmente passou batido. Agora, outras questões, como a questão da raça, que ela vai falar depois, aí eu já acho que tem outras questões. Mas isso de não falar essa questão mesmo de explicitar isso do feminismo, de como o feminismo acadêmico influenciou, não foi realmente assim de propósito, sabe? Como Eva, manda porque é sempre bom. Colonial e machista. Ela é para o homem branco, de homem branco para homem branco, né? E ainda um recorte assim bem específico de homem branco também, né? Mas enfim, é bem complicado, né? E isso ainda é muito presente, né? Mesmo assim é ainda muito presente. Tipo, tá dando pra me escutar bem? Dá. Que tá tendo um sol aqui. Enfim, aí falava, era exatamente isso que a Sarah comentou, sobre surgir no iluminismo, aí esse racionalismo, e aí tira todo o subjetivismo, e nega muito, por exemplo, os conhecimentos que não partem dessa visão. E aí aqui entra a ótica colonial nisso, né? E, tipo, literalmente surge na Europa. E aí se parte disso como o berço do mundo, e aí entra nessa lógica machista, também de, obviamente, negar qualquer experiência feminina e tipo assim, era uma pesquisa sobre autoetnografia. Então falava sobre como negava a voz dessas pessoas e fala, tipo, essa minha pesquisa aqui, ela é tipo apolítica, não é política, né, mas ela é totalmente racional. Só que é literalmente o homem branco, europeu, escrevendo a partir do ponto de vista dele, e até quando é a gente, tipo, que obviamente não está nessa posição de privilégio, a gente tenta replicar isso para que a nossa pesquisa possa ser levada a sério, literalmente. Sim, a gente tem muito que trabalhar com a eu não sei falar isso, gente. São decolonialidade. Isso, obrigada. É isto. Porque isso é muito importante. E principalmente a gente, porque a gente trabalha muito com aquela noção de fandom transnacional, né? Essa é uma questão.
Porque esse pessoal tá escrevendo, mas dentro dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha. Essa autora, ela é da Grã-Bretanha. Eu acho que ela é da Inglaterra, se eu não me engano. Então, assim, tem essas questões que ela não vive na realidade dela, né? Porque a nação dela foi a colonizadora. Ela é branca. Então, já tem duas questões aí diferentes. Na verdade, eu descobri tudo isso porque eu taquei o nome dela na internet e aí eu descobri que ela tem um site. O site dela é super fofo. Depois eu mando lá lá no grupo. Então, assim, tem camadas e camadas de questões ali, sabe? E quanto mais você vai pensando nas coisas que ela traz coisas muito importantes, sabe? Se você tá precisando de tal qual Anna Wilson, esse texto te dá várias coisas que você pode estudar. É incrível, eu achei incrível esse texto. Ela fez um trabalho ótimo. Aí aqui a gente teve a fala do Jenkins, que ele mesmo admite que ele não entende como é que eles não fizeram isso na época, né? Mas agora que ele olha pra trás, eu acho que deve ser interessante a posição do Jenkins, né? Principalmente a gente que teve contato com ele direto, literalmente dele falando, porque ele praticamente viu a disciplina começar, né? Meio que foi por conta do livro dele, né? O próprio livro dele é dado como marco do início da disciplina. E ele vê as diferentes ondas, né? Que tá tendo, né? E ele vê o que ele falou, como afetou o negócio. Eu fico pensando, deve ser bizarro estar na posição do Jenkins. E você ter que ficar lá consertando as coisas que ele fez lá no início. E falar assim, então, não é bem assim, né? Então, é interessante você parar pra olhar. Eu não sei se vocês já pegaram, porque ela menciona aqui, o tal da revista que é de comemoração dos 20 anos, que ela foi de 2012, dos 20 anos de Textopoachers. Tem uma série de artigos, então é muito legal se vocês pararem depois e derem uma lida, porque o próprio Jenkins posta um, aí a Francesca Coppa fala sobre a questão do fandom também. Tem uma porção de gente que é super famosa, tá nessa edição. É bem legal. Ok. Aí fala da questão dos estudos feministas. E aí vem a questão da reflexividade feminista. E a ideia do Acafam fragmentado. Todo mundo aqui, antes de ter lido esse texto, sabia sobre a questão de Acafam ou não tinha a menor ideia? Eu nunca tinha ouvido falar. Não? Tive que parar para pesquisar. Uhum. Tem toda uma discussão assim. Ana e Kayala sabiam porque foi uma coisa que foi discutida no curso de introdução. E aí esse aqui foi um dos que eu mais assim marquei realmente, porque eu gostei muito dessa parte. Principalmente eu gostei muito das coisas que a Mac Robbie fala. Vamos lá. O que vocês acham? Qual foi a opinião? Depois, vocês que leram, ou pesquisaram, nessa parte, quais são o posicionamento de vocês em relação à questão do Acafam? De serem Acafam? Vocês se identificariam como? Não se identificariam? E aí, o que vocês acham? Vocês concordam com o Matt Hills, né, que é o primeiro a dizer que não é bom fazer Acafam, se identificar como Acafam por conta do ter que manter o distanciamento? Eu acho, enfim, eu tenho várias opiniões sobre Matt Hills, mas enfim. Vai, Sarah. Toda essa discussão só me lembrou aquele post do Tumblr que alguém colocou no grupo, que era tipo, The Academia or Fandom Non-Fiction. No fundo, para mim, todo pesquisador, ele... Porque você não vai fazer uma pesquisa sobre uma coisa que você odeia, né, minha gente? Ninguém é maluco para fazer isso. Então,
para você fazer uma pesquisa, você tem que ter um certo grau de afeição por aquela coisa. A diferença entre um pesquisador qualquer e um ACAFAM, pelo menos para mim, é que o ACAFAM vê como o afeto é algo decisivo, não só para a escolha, mas também para a forma como você vai pesquisar. Isso não vai significar que você vai deixar o afeto tomar conta de você, até porque todos somos adultos, todos somos pesquisadores, então a gente tem que ser profissional. Mas você deixar o afeto ser uma parte que vai afetar a sua metodologia, a sua pesquisa, não quer dizer que você não vai ser profissional. E toda essa visão é justamente o que ela está falando nesse texto, de que é uma visão misógina, sabe? E colonial e tudo mais. Então, eu me identifico sim com a questão do Acafan. Eu não tinha tanto conhecimento, só conheci mais no final do ano passado sobre o Acafan, mas para mim fez todo sentido. Porque você ser fã é diferente de você ser um fã que também tem um entendimento teórico e metodológico da coisa, da área, e você vai aplicar isso na forma como você não só interage com o que você é fã, mas também na forma como você analisa aquilo e, enfim, pesquisa e faz disso, basicamente, não só o seu, como eu posso dizer, o seu entretenimento, mas também a sua profissão, o seu trabalho. Então, para mim, fez muito sentido. E eu acho que é nessa parte, eu não tenho certeza, eu tô tentando procurar aqui a parte que eu marquei. Eu vou achar depois e eu falo, mas eu acho que foi nessa parte que ela falou uma frase que para mim foi a melhor coisa do texto, que é você ignorar esse tipo de conhecimento mais afetivo, mais reflexivo, é você também ignorar mulheres como portadoras de um conhecimento específico. Uhum. Eu acho que é nessa parte. E para mim essa foi a melhor coisa. Se a gente vê o conhecimento apenas de uma forma, a gente está ignorando uma gama de outros fatores que outras pessoas podem trazer. Se a gente vai parar para pensar no nível, obviamente, não existe a diferença entre homem e mulher, mas essa diferença é criada a partir do momento que nós somos socializados diferentes. Então, a gente é ensinado a pensar de forma diferente e o nosso conhecimento necessariamente também vai ser diferente. Se a gente exclui esse conhecimento da academia, a gente está deixando de ver as coisas por diferentes perspectivas. E é sobre isso que deveria ser a pesquisa acadêmica, né? É você ter o máximo de perspectiva possível. Então, eu me identifico super com a figura do Acafan. Eu acho que é maravilhosa. E aquele carinha lá, que eu esqueci o nome, é errado. Não gostei. Eu também não sou. Ele é um dos. Ele é um dos primeiros, né? Ele escreveu um livro que é muito importante, que é o Fan Cultures. Lá ele discute metodologias de pesquisa. É bem útil quando você está fazendo anteprojeto, para você dar uma lida e ver lá as possibilidades de como você pode montar sua metodologia de pesquisa para estudar fandom. Mas quando ele começa a falar de Acafan, ele vem com aquele papo, eu olhei assim pra ele, querido, não. Achei muito condescendente. E aí, eu acho que esbarra também, eu não sei, eu não acho que a forma com que os homens veem pesquisas, se você pensar assim, o pensamento científico é masculino. Eu não acho que eles sejam racionais. Eu acho que eles tentam vedar as emoções, porque todos eles são muito emocionados. Qualquer professor de literatura é emocionado demais. Não vem me dizer que não é. Meu Deus do céu, olha, não tem gente mais emocionada do que professor de literatura, cara. Eu fico, cara, se acalma. Eles se agem que nem fã, sabe? Porque eu tenho aquela edição, não sei do que, eu só fico parada olhando. Eu falei, aí a gente que, sei lá, tem edição 3 diferentes do mesmo álbum, é doida. Mas ele tem 5 edições limitadas lá de algum romance lá deles, tá tudo bem. É aquilo, é porque é feito por um homem branco, cis. É feito por um homem branco cis, provavelmente hétero, é aceitável. Entendeu? Então vai muito mais pelo você ver a questão da misoginia do que você
do que realmente eles estarem sendo racionais. Eu não acho que eles sejam racionais. Na verdade, tem várias pesquisas que tu olha assim e tu fala, o que está acontecendo aqui? Isso não faz muito sentido, esses pulos que eles dão, sabe? Então, assim, eles gostam de achar que são racionais, mas eles não estão sendo racionais. Se eles fossem racionais mesmo, eles iriam querer ter diversas perspectivas e não ficar, por exemplo, pensando que só eles estão certos. Que a partir do momento que que você tem que conhecer todas as perspectivas, então você tem que incluir o olhar de todo mundo. E aí eles rejeitam. O que isso faz sentido? Nenhum, sabe? Eu aqui no meu momento militante. Várias mensagens, vamos ver as mensagens aqui rapidinho. Eu amo uma edição de colecionador. Não, nada contra. Tudo a favor. Né? Ele é assim que se mantém no poder e é isso mesmo. Agora vamos ver que tem várias pessoas com mãozinha levantada. Primeiro foi a Kaela. Pode ir, Kaela. Bom, eu concordo com a Sara, com o que a Sara falou, que realmente o que o Matt Hills falou, gente, a gente parando para o nosso lado para a gente ver, não tem nada a ver, porque você não vai pesquisar algo que você não tem afinidade, porque isso vai ser uma tortura. Se bem que tem alguns coitados que são obrigados a pesquisar algo por causa do orientador, mas enfim, são outras questões, não vamos abordar aqui, né? Deixar abaixo, como fala o pessoal aqui. Mas essa questão de Acafan, eu só fui saber mesmo realmente quando eu fiz o curso, porque eu nunca tinha ouvido falar, ninguém nunca me contou. Eu digo, vou pesquisar sobre fanfic, tá certo. Até essa questão de pesquisar sobre fanfic, eu nunca tinha tido a ideia de que isso poderia ser uma pesquisa, porque para mim era só um passatempo. Então, para mim, foi um divisor de águas quando eu decidi fazer essa pesquisa, porque eu não tinha ninguém que pudesse me mostrar esse caminho, além dos temas batidos que a gente vê na universidade, porque ainda tem isso, os temas batidos. Né? E aí eu peguei e disse, rapaz, se não tiver nada para me pesquisar, eu vou falar de fanfic. E não quero nem saber, eles vão ter que entender isso aí. Mas eu falava brincando. E eu só fui despertar que isso poderia ser pesquisa quando eu li a introdução do livro de Jenkins, Cultura da Convergência. E aquilo ali para mim explodiu minha cabeça. Eu digo, gente, isso é pesquisa. E eu fui atrás. Então, eu fui me identificar como acadêmica, né? A partir do momento que eu comecei a ter essa leitura, e aí eu disse, meu Deus, eu não sou só aquela pessoa que lê ou escreve, eu também pesquiso sobre isso. E aí, para você ter todo esse know-how, todo esse respeito para a academia, porque a academia, quando pega um tema totalmente diferente do qual ele não tem domínio, ele cria uma resistência. Ele barra, né? Então, é natural dele barrar. Então, eu já fui totalmente armada. Eu vou totalmente armada. Então, você se prepara para ler sobre tudo, para responder qualquer pergunta que possa surgir. Porque a gente não está preparado, a gente não foi ensinado na academia a estudar coisas que estão na atualidade e que fazem parte do nosso dia a dia. Né? A gente está sendo adequado para fazer pesquisas sobre aqueles temas já batidos, como eu digo logo, porque na minha área era biblioteca escolar, biblioteca pública, leitura. Eu digo, gente, eu não vou aguentar falar sobre isso, não. Eu não me identifico. Eu falava, porque era só o que a gente via, gente, eu não me identifico. E aí, isso acaba ocorrendo, muitos dos alunos acabam se sentindo sobrecarregados, como eu posso explicar, sobrecarregado e também focado a escrever uma coisa só para passar, gente. E aí, quando você tem a oportunidade de ler um texto que vai te abrir portas para te apresentar algo que você faz, que você gosta, que isso pode ser uma pesquisa, você vai atrás. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui atrás. E aí, a partir do momento que eu comecei a ir atrás desse conhecimento, como meu orientador me falou, você tem um conhecimento empírico, Kaela, um conhecimento que nenhum de nós vamos ter,
porque você já está há muito tempo nessa área, então você conhece tudo. Agora você vai atrás do conhecimento acadêmico para se embasar, para dar reconhecimento para aquilo, para validar o que tu sabe. Então, o que a gente faz são conhecimentos empíricos, são conhecimentos que a gente já tem da área por participar do Fendel, por contribuir com o Fendel. Isso são conhecimentos empíricos que ninguém vai tirar da gente. Só que para a gente validar esses conhecimentos, a gente vai ter que usar a arma que a gente tem no momento. São os conhecimentos acadêmicos, né? Então, você tem que entender, uma coisa que eu até falei uma vez numa palestra aqui, você tem que entender toda a linguagem deles, os códigos que eles usam para você poder defender a sua ideia. E é isso que a gente precisa, né, fazer, porque tem muita coisa na academia que é engessada. São conhecimentos engessados que os alunos vão seguindo, e aí, quando eles se deparam na vida, no campo de trabalho, é totalmente diferente, porque, gente, convenhamos, as pessoas mudaram, os objetos de pesquisa estão mudando cada vez mais, as necessidades são diferentes, assim como os objetos de pesquisa vão mudando, e é isso que contribui para a gente. Agora, quando o autor fala que a metodologia tem que ser nem empírica, você tem que fazer esse afastamento, existem protocolos para isso, metodológicos, para a gente fazer esse afastamento, mas não tem como um pesquisador se afastar totalmente do seu objeto, porque em algum momento ele vai estar envolvido com esse objeto. Claro que a gente tem esses protocolos para assegurar que, metodologicamente, essa pesquisa pode ser replicada, que é para isso que a gente faz, né? O procedimento metodológico para garantir a confiabilidade e a garantia de replicar essa pesquisa. Mas é o importante, uma coisa que eu ouvi muito e que eu aprendi, é pesquise algo que você tem afinidade, que você ama, porque vai chegar um momento que você vai odiar essa pesquisa. De tanto que você lê sobre, gente. Você lê tanto que vai chegar um momento que você não aguenta mais nem olhar. Então, a gente precisa fazer algo que a gente ame, que a gente possa se identificar, porque as pessoas vão ver na hora que você for apresentar, que você for falar, vão ver esse amor, vão sentir, você vai poder transpassar esse amor, né, pela sua pesquisa. E vai ter, sim, esse reconhecimento acadêmico que a gente procura para a temática, que é uma temática nova, que muitas pessoas barram, porque como não tem conhecimento sobre isso, eu não vou querer ouvir sobre isso, discutir sobre isso, porque eu não sei o que é isso, e eu não vou demonstrar para o meu aluno que eu não sei sobre isso, né? Tem muitas pessoas que têm esse pensamento, né? E a gente precisa estar aberto ao novo. Então, eu achei muito interessante essa questão dela falar de metodologias feministas, que é algo que a gente não... Eu nunca ouvi falar na academia. A nossa metodologia é essa, pronto, acabou. Agora, metodologias feministas, consideradas feministas, nunca ouvi falar. Eu acho que isso vai também de área, porque, assim, biblioteconomia não é, acho uma coisa que você engaja muito com questões que, tipo, você trata de realmente, tipo assim, isso daqui é de pesquisa em relação a gênero direto, como você tem em literatura, nas ciências humanas e tal. Talvez seja essa uma das razões, por ele ser um pouco mais engessado, né? Que é que você trabalha com informação, né? Assim, eu sei mais ou menos, porque minha mãe faz também faculdade. Então, eu vejo que ela vê muita coisa de informação, de umas paradas de ciência da ciência não sei do da que, informação, como você cataloga. Eu fico, meu senhor, enfim, não é minha parte. E o engraçado, Natália, é que o curso de biblioteconomia é um curso visto como feminino. São poucos os homens, a gente conta nos dedos. Na minha sala só tinha 2. Ignora meu cachorro. Não, tudo bem. Só tinha 2. Então, era um curso extremamente feminista, né? Eles falavam... Tinha as pessoas... O professor uma vez falou que era o curso de espera marido, que antigamente, que aqui na UFMA, esse curso já tem uns 50 e poucos anos, né? Então, era o curso de espera marido, que a mulher, quando não casava muito nova, ia fazer esse curso, e aí, quando chegava o marido,
ela saía. Então, ela ficava estudando para esperar o marido. Então, eles falavam muito isso, né? O professor falava muito essa questão histórica para a gente, eles falavam muito. E aí, é um curso extremamente feminista, que o pessoal até fala, até quando olha um homem no curso de biblioteconomia, acha estranho, né? Mas pode ser realmente essa questão diária, porque já para nós ele já é mais uma questão mais social. Então, a gente trabalha muito nessa questão social, porque aqui dentro, na UFMA, a biblioteconomia está dentro das áreas sociais, né? Aí, para outras áreas, ele já fica em letras não, em ciências humanas, e aí, por aí, sim. E aí pode ser realmente essa questão. E eu achei interessante ela colocar essas metodologias feministas para que a gente reflita também qual é o tipo de metodologia que a gente está abordando, se a gente está só seguindo um padrão, se a gente não está pensando, né, tentando fazer a diferença. Eu acho que isso é importante, porque a gente fazer uma pesquisa dá toda uma responsabilidade, mas também permitir que outras pessoas possam refletir, né? Mostrar que a gente tem um outro caminho além daquele que é dado pelos professores, né? Eu acho que essa foi muito interessante, fez refletir bastante esse texto. Que eu vi, eu não sei se vocês já viram essa pesquisa. Eu descobri ela há pouco tempo, que era uma pesquisa de, eu acho que era uma pesquisa de mestrado e doutorado, eu não lembro, que era sobre como era uma pesquisa, acho que americana, como o inglês, né, tipo o nosso português aqui em letras, né, mas o inglês lá está morrendo, e ele está morrendo porque eles não se renovam. E aí essa pessoa propõe que uma das formas de se renovar é talvez você incluir mais os novos formatos literários, principalmente fanfiction, porque parece que é o que junta principalmente o pessoal mais novo. Porque a academia do inglês está morrendo lá fora. Entendeu? As pessoas não estão querendo mais fazer... não querem mais se formar nessa área porque é muito antiquada, ainda é muito engessada. Eu fico, gente... né? Todo mundo... E aí é isso. E quando eu li isso, olha, eu acho que lá fora eles são muito mais avançados que a gente. E pra ele estar dizendo isso, eu falo assim, então estamos muito piores do que eu estava imaginando. Sabe? Se eu achar essa pesquisa, eu vou colocar lá pra dar uma olhada, porque ele dá meio que um panorama dessa questão de como a letras lá dos Estados Unidos, né, digamos assim, tá morrendo por conta por estar engessado. Vai, Laura. Sobre o negócio do Acafan, que fala, sim, acho que tem uma questão também que é sobre do que você é fã, igual vocês tinham falado antes. E eu vou dar um exemplo no meu caso, que eu estudo Shakespeare, e eu ajo como 100% fã, do tipo assim, eu tenho camisas da peça que eu estudo, eu vou com elas pra faculdade, eu tenho uma sacola do Shakespeare, minha borracha é do Shakespeare. São várias coisas assim, bem vibe assim, material escolar, todo temático de Shakespeare. E eu vou pra faculdade com essas coisas, e não tenho questionamento dessa questão de você tá sendo só uma fangirl ou você tá levando a sério os estudos? Porque é Shakespeare, porque é o cânone, e ser aficionado por Shakespeare te dá um status que ser aficionado, sei lá, por Taylor Swift não vai te dar. Então, é a questão dessa diferença uma questão de gênero muito, muito forte, mas uma questão de cânone também, do que tem a validação masculina branca ocidental dentro da academia. E assim, quando eu vou nos eventos, quando eu participo dos eventos assim de Shakespeare online, você vê o fundo da casa do pessoal, é assim, pôster de peça atrás, bonequinho do Shakespeare. Eu lembro de um que eu vi que a pessoa tinha assim a coleção de patinho, uns patinhos de borracha, assim, todos temáticos de personagem de Shakespeare atrás. E aí você via, e aí você não pensava, essa pessoa aqui sabe menos academicamente, o conhecimento dela formal é menor. De jeito nenhum, você vê assim, nossa, esse aí é fã, esse é dedicado, esse daí com certeza consegue recitar a linha tal, página tal de tal peça.
E assim, é esse tipo de comportamento nesses encontros de literatura, né, de Shakespeare. Então, assim, a pessoa realmente sabe citar. Foi que sim. A pessoa sabe citar, sabe chegar e falar, fulano de tal, tão bela quanto amanhã, linha tal, da edição tal. Então, assim, essa questão do que você é fã também. De quem que é você, como mulher ou como homem, como outras questões, cis, trans dentro da universidade, questão de raça também, mas do que é validado, do que vai afetar ou não seu comportamento. Dito isso, a diferença de uma pessoa que, agora pensando em estudos de fãs, já especificamente de fanfic e tal, quando a gente pega um texto de alguém que está imerso nesse universo, a gente pega um texto de uma pessoa que não está, a gente sente a diferença. Eu já peguei textos de pessoas que não são do meio, que pegaram fanfic, assim, às vezes como objeto, e aí a gente sente aquelas coisas, né? A gente sente como fã algumas coisas, alguns comportamentos que as pessoas descrevem, algumas expressões que as pessoas usam, que não vai acontecer numa pesquisa de alguém que está dentro daquele universo, que participa, que interage, que engaja, que sabe onde ir para conseguir as informações. Então, essa divisão, né, que você tem que ser fã da porta da academia para fora, é extremamente nociva para o aprofundamento de qualquer área, assim, sinceramente, não só estudos de fãs, não só literatura, mas qualquer área. Se você não está imerso naquele universo, você vai ficar olhando de longe, você vai perder muita coisa. Muita coisa vai passar debaixo do seu nariz porque você não participa. Então, essa coisa de. Acho que foi o Rios, né? Que você comentou que não pode ser fã, tem que ser acadêmico. O cara não sabe de nada. Esse foi o posicionamento. Ana, vamos lá, Ana. Oi, gente, vocês estão me escutando? Tamo. Tá. O que eu ia falar era basicamente o que a Laura falou agora no final. Que, tipo assim, quando você pega um texto para ler de alguém que não é fã, falando sobre coisas de fã, você percebe na hora, porque você lê coisas que você pensa, cara, uma pessoa que é fã não ia escrever isso, não ia falar isso dessa maneira. E o meu co-orientador do TCC, ele é um anjo. Então, tipo assim, quando qualquer coisa que ele vê de fanfic, ele pega e me manda para eu ir lendo, tipo, como base mesmo, também para eu também ir dando uma analisada no que tem publicado, né? Tem coisa que eu acho, tem coisa que ele me manda. Ele me mandou 2 artigos que os dois estavam falando sobre fanfic numa perspectiva educacional, né? Só que um claramente não tinha sido escrito por fã. Eu marquei aquele texto ali todo em vermelho. E o outro, quando eu fui ler o texto, eu comecei essa pessoa, o que essa pessoa está falando está fazendo sentido. Pois eu cheguei na metade do artigo, a pessoa começou a falar da experiência dela como fã. Aí eu fiquei, então é isso aqui, agora fez sentido. Então, tipo assim, eu acho que a denominação a Cafã e a gente defender essa postura do fã como pesquisador é super válido justamente por situações como essa também. Porque por mais que a gente não tenha, como que eu posso dizer, a distância que a academia exige que o pesquisador tenha do seu objeto de pesquisa, a gente conhece muito bem o que a gente está falando sobre. Inclusive, eu me lembro de uma citação do Jenkins, que ele fala assim, que escrever sobre fãs é algo que traz para ele um senso de responsabilidade muito grande, porque ele quer retratar as coisas ali da maneira que elas são. Então, tipo, é isso, sabe? Por mais que a gente não tenha o distanciamento que a academia considera necessário, a gente sente essa preocupação de retratar coisas como elas são. Então, não necessariamente a gente vai falar somente sobre o nosso ponto de vista, somente sobre o que a gente acha, mas a gente quer retratar, quer falar direitinho o que a gente observa, o que a gente sabe que acontece. E eu vou elogiar novamente o meu co-orientador, mas é porque ele me falou, quando a gente estava em algumas reuniões de orientação, que eu estava fazendo o caminho inverso, que quando você vai na pesquisa acadêmica, normalmente você vai pesquisar algo que você não sabe sobre, que você vai pesquisar justamente para conhecer. Tipo, a Nath está fazendo uma cara estranha.
Mas ele me falou isso, que, tipo assim, geralmente tem pessoas que vão pesquisar coisas que elas não sabem, que elas não conhecem direito. Tipo, um objeto que ela vai pesquisar justamente para entender o que é aquilo dali. Você deu para entender agora o que ele quis dizer? Não é que eu não tenha entendido, mas esse pensamento dele faz zero sentido. Não, pois é, ele me falou e eu fiquei assim. E, tipo Não, assim, tô falando de uma eu entendi. pessoa, não é nem questão da gente que é de letras, mas, tipo assim, eu vindo de história, ninguém escolhe, mesmo o que não conhece. As pessoas pegam algo que conhece, que tem familiaridade, que tem. Eu escolhi estudar Roma antiga, por exemplo. Por quê? Porque eu fiz 3 semestres de trabalho trabalhando com coisa de Roma antiga. Escolhi esse tema e foi esse tema que eu fiz. A minha monografia, a minha pesquisa. Então, assim, essa coisa que o seu coordenador te disse não faz o menor Pois é. sentido. Não, A minha mas cara ele foi me por causa falou disso. nesse sentido. Ele me falou nesse sentido de você ir pesquisar uma coisa que, ok, você pode ter familiaridade, mas você entende plenamente que como é que aquilo dali, você vai estudar para entender. Só que aí, no nosso caso aqui, a gente já entende como funciona. A gente já sabe como é. Qual é o nosso principal trabalho? É descrever. Ele me falou basicamente nesse sentido. Ele falou, ó, você já sabe sobre o que você tem que escrever, você só precisa se organizar. Por isso que ele falou que eu estava fazendo o caminho inverso. Aí eu fiquei, então tá bom, né? Aí é basicamente isso que eu queria falar sobre isso. É isso. Adorei essa. Eu ia falar alguma coisa que você tinha comentado, agora eu não me escapou, eu acho. Não lembro o que eu ia falar. Enfim. Sara, por favor, comente. Não, eu queria comentar, na verdade, sobre algo que você falou, sobre aquele texto que fala sobre a diminuição do interesse na área de inglês, né? Inglês, literatura, enfim, como área geral acadêmica, justamente porque eles não se renovam. E eu lembro que uma das principais razões que eu usei para falar sobre fanfiction dentro da academia é porque fanfiction mantém o interesse na literatura vivo, sabe? Se você entra no AO3, por exemplo, você vai ver que existem fanfics de Paradise Lost, sabe? Paraíso Perdido, que é um cânone na literatura ocidental. Você vai ver fanfic de Orgulho e Preconceito, da Bíblia, sabe? Então, quanto mais você fala sobre um livro, qualquer coisa, na verdade, quanto mais você fala sobre uma coisa, você mantém essa coisa viva e você acha novas perspectivas para falar sobre aquilo. O negócio que acontece é que a academia, como Kayala bem disse, e acho que você também, tem uma resistência enorme com coisas novas. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar um cânone numa aula de inglês mesmo, do ensino médio estadunidense, por exemplo, eu vou falar sobre um objeto de pesquisa do TCC, que foi o Grande Gatsby. Cânone estadunidense, certo? Um romance super importante. E aí os professores vão dizer coisas do tipo, porque é um livro que fala sobre como o sonho americano é prejudicial, ou que não funciona para todo mundo. Vai falar sobre essa mudança, sei lá, da Revolução Industrial, das diferenças de classe, raça. Super batido, a gente já sabe isso de The Great Gatsby. E aí, quando um aluno vai dizer, mas e o que é que o senhor acha sobre o fato do Nick Carraway, o protagonista, ser apaixonado pelo Gatsby? Eu amo. O professor, a maioria dos professores, eles ficam tipo, não, isso não tem no livro. Só que tem sim. Existe leitura queer desse livro desde da década de 80. Mas os professores continuam se recusando a falar sobre isso. Entende? E aí vem uma estudante, vulgo eu, sabe, dos estudos de fandom, dizer, tipo, não. Olha aqui, eu vou fazer uma leitura queer desse livro e eu vou aqui também mostrar como os fãs fazem isso através de fanfic. Isso Porque mantém... tem a modo fic de Grace Gatsby. A que eu tô analisando na minha dissertação é assim, entende? É slash de The Great Gatsby, é maravilhoso. Mas, enfim, e aí você mantém não só... Você traz novas discussões que mantêm o cânone vivo. É aquilo que a gente falou sobre outro texto, inclusive, eu acho que foi de metodologia, que uma fanfic faz parte do universo da obra no geral, junto com o filme, junto com o livro.
mantém o interesse vivo, traz novas perspectivas e novas pesquisas também. E eu acho que é isso que essa área de literatura inglesa, principalmente na academia, tá faltando ver, entende? E aí, pronto, aí voltando para o texto, isso me lembra a parte que ela fala, eu acho que é a parte 5 que ela fala sobre interseccionalidade. E isso me faz pensar que os estudos de fandom, por estar com os olhos muito abertos para a interseccionalidade, por causa dessa origem nos estudos feministas, que a gente está mais aberto para poder fazer pesquisas diferentes que trazem novas visões, sabe? Novos pontos de vista para diversas áreas, para diversos textos. E isso é algo, pelo que o texto fala, né, extremamente feminino e feminista. É uma metodologia feminista. Você falar sobre interseccionalidade, você olhar para outras partes do texto. Tem uma parte que ele fala aqui, que eu até anotei, que é quais são as lacunas que a gente deixa de ver, né, que a gente deixa de preencher quando a gente ignora essas partes. E aí ela diz que é. Ai, tá dando alguma interferência, gente. Ih, Eu acho que eu tô microfone. Michelle, o seu problema tá com problema. Parece até aqueles coisas de exorcista. Tudo bem. Ai, socorro. Ai, ok, eu acho que. Pronto. Ai. Michelle, não tá indo. Tá dando eco. Na verdade, nem só eco. A voz dela tá. Sei lá o que tá acontecendo com a voz dela. Coitada. Enfim, aí para eu terminar, eu perdi agora a página do parágrafo, perdi tudo, mas tem uma parte que ela fala que nós também deixamos de levar em conta as lacunas e silêncios nos estudos de fãs marcam a continuação das lacunas e dos silêncios das metodologias feministas ocidentais e brancas dominantes. Eu acho que é isso, sabe? Essa Qual é a contribuição. parte que tá? Só pra eu Eu colocar não aqui. faço ideia, eu tô tentando achar, calma. Eu estou tentando achar. Não é lá no finalzinho, na conclusão? Não é na conclusão. Não é na conclusão. Aqui, achei. Qual É na página 14. Na página 14, no parágrafo 5.5. Que ela fala, not only do we feel the count, nananana. E eu acho que é isso. Eu perdi o fio da meada. Mas eu acho que é só que eu queria localizar pra todo mundo ver. Tudo bem. Não, mas foi por isso. Eu acho que vocês entenderam que o modo de pesquisa dominante, cis, branco, ocidental, ele exclui interseccionalidade. Pronto, é isso que eu quis dizer. Ele exclui interseccionalidade e aí os estudos de fãs, enquanto um estudo feminista, com uma metodologia feminista, abraça isso. E aí a gente ganha novas perspectivas, novos pontos de vista e, consequentemente, novas pesquisas. É isso que eu quis dizer. E eu acho que essa parte do texto ilustra isso bem, sabe? Por isso que, sei lá, desde os anos 90, os anos 2000, os estudos culturais estão crescendo muito, os estudos pós-coloniais crescendo muito, a gente está revisitando novas literaturas, está trazendo autores que não se falava antes, tratando de outras perspectivas, é por causa disso. Enquanto quem está sei lá, estudando só o cânone, sem tentar se renovar, você está vendo que essas áreas elas estão se afogando mais, sabe? E é isso. Pronto, Michelle estava com a mão levantada. Quando você, como dona da sala, monta alguém, só a própria pessoa pode se desmutar. Tá dando para me ouvir?
Ai, gente, tá dando pra me ouvir? Gente, desculpa, eu cheguei cansada da faculdade e eu tava vendo a aula. Aí eu cochilei, eu não sei, eu só acordei com risos e falando meu nome. Desculpa, eu não sei o que eu fiz, o que que eu fiz? Ela vai ficar Ai, gente, ok. o que que eu fiz? Desculpa. Não, tá tudo ótimo, não tem problema. Eu falei coisa estranha. Às vezes quando eu tô cansada eu falo dormir. Não, é que tava fazendo barulho e a gente não tava entendendo nada. Eu Se acho que você era ver um... a gravação, tu vai ver o que aconteceu. Ai, meu Deus, tô até com medo. Relaxa. É. Nossa, tô com a tá pobre é pouco. Relaxa. Ai, Ok. gente, desculpa. Alguém me muta, pelo amor de Deus. Eu posso te mutar se você quiser. Ai, Pronto. Ela quis que eu mutasse ela, eu mutei. Ok. Aí a gente falou do Acafã, né? Falamos já. A Sarah teve um ponto muito. Essa questão de falar da resistência, de como isso está matando várias partes de estudos, e é muito isso mesmo. Tipo, um local que eu vejo que é muito. Acho que ele não é muito flexível é literatura brasileira. Literatura brasileira acho que é um dos campos assim mais assim que tem uma coisa assim de resistência de algo e mais para algo mais novo, que eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, eles parece que só tem tipo 5 livros e aí só trabalha esses 5 livros em sala de aula, né? Mas tudo bem. Enfim, a gente pode voltar mais um pouquinho. Ela fala da questão do Acafã. O que mais que ela fala? Alguém ajuda aí a centralizar melhor a conversa. Aí aqui é quando eles mencionam o Rios, que vai contra, né? O Phillips, ele é um homem, mas ele vai contra o que o Rios fala, né? Em relação a isso. E sim, ela é sensacional. Eu achei ela sensacional, exatamente por isso. Ela só falou ele pra dar um fecho nele e eu falei, é isso aí, Queen, go. Vai, Laura. Acho que essa parte tem uma das coisas que eu mais assim, achei demais no texto, que é sobre a questão de quando você. Acho que tá até aqui. Quando você oculta a posição do pesquisador, né? Onde que ele. Tanto geograficamente, mas também a posição dele como fã, as posições políticas dele. Ela está citando alguém chamado Skeggs, inclusive. As motivações, as emoções e tudo mais, a pessoa acha que isso vai produzir. Tá na 4.8. Tá bem no meio dela. Eu tô aqui tentando. Meu Deus do céu, onde é que tá isso? Aí mesmo. Ah, ok, Skeggs. É a parte sem grifar. Sem grifar, ok. Não foi que eu grifei. Tá tudo bem. Não. É bom que aí ela tá destacada. E aí a gente tem a impressão de que, né, ocultando essas questões, a gente tem uma pesquisa que é mais rigorosa, mas é justamente o contrário. E ela tá certíssima, né? Porque a gente tem tanta pesquisa de homem branco do norte global, principalmente, falando absurdos. E aí, quando a gente oculta essa questão da localização geográfica dele, da questão política dele, dos posicionamentos, essa pesquisa fica menos precisa, né? Porque quando a gente tem essas informações, os absurdos que estão escritos ali, eles estão também socialmente, historicamente e geograficamente colocados, né? Então, o tanto que ter essas informações, e aí nessa questão, se colocar no texto, se revelar como Acafã também, o quanto que isso torna a nossa pesquisa, na verdade, mais precisa.
Apesar do que dizem pra gente, né? De que a gente tem que desaparecer pra ficar preciso, é justamente o contrário. Então eu achei essa parte, assim, fabulosíssima. Sim, e eu acho que, indo em contra do que você tá falando, é, é aquela coisa que você vai ver de que lugar é, se a pessoa realmente pode entender do que ela tá falando. Sim, Porque como é que sim, você quer que um homem branco, cis, hétero, vá defender ou até fazer alguma coisa de política sobre, sei lá, uma mulher transnegra, aham, sabe? Tipo, até que ponto que ele pode fazer e falar é ok, né? Você não tem muito isso, são coisas bem distintas. E é outra coisa a questão de, sei lá, uma mulher trans negra vir e escrever um artigo sobre uma vivência dela, etc e tal. Nessa, sim, pensando dessa forma assim. Então, eu acho essencial, principalmente nos dias atuais, a gente saber quem são esses pesquisadores. Perder essa questão do anonimato. Tem que sair disso, sabe? sim. Não é também assim, se render à biografia do autor, né? Não Sim, é ressuscitar o autor, mas também é ter essa noção, né? De quem que fala, de onde que fala, pra quem tá falando e por que tá falando essas coisas que tá falando, né? Qual o interesse dessa pessoa em por falar trás do isso. texto também, sim. Exato, porque tem interesse nesse tipo de coisa. Então, é isso. Eu acho que é muito essa questão e eu acho que isso é muito importante e a gente tem que parar pra pensar sobre isso, porque a gente não para pra pensar sobre isso. Sim, Isso é extremamente, assim, realmente importante. Eu acho que não é nem uma coisa só sobre estudos de fãs, é pra, tipo, qualquer pesquisa na atualidade. sim. Enfim, muito reflexivo esse texto. A gente só tá parando pra pensar e tal. Ahn, Aí aqui ela fala um pouco sobre a questão do. Aí aqui que ela entra pra questão da interseccionalidade. Opa, consegui falar. E os problemas que a gente sofre nisso. E, e eu acho que é esse que tá. Esse movimento da atualidade que tá trazendo, assim, a questão da importância da interseccionalidade. Principalmente, eu não sei se vocês perceberam isso. A gente que tava discutindo mais cedo, né, num dos chats, não lembro qual foi, se foi no Conversa Fiada ou se foi no fora, foi o nosso mesmo do grupo da questão do grupo específico de reunião extra. Que a gente tava falando sobre K-pop, e aí eu falei da questão do chip fixo, né? Que teve a questão de que do K-pop não queriam que eu utilizasse, tipo, só letras para identificar, e o outro queria que escrevesse por extenso o nome do chip para dar visibilidade. E aí, são experiências de fãs diferentes, e não só isso, a gente tem que pensar que essas experiências, elas são transnacionais. A gente tá todo mundo utilizando o inglês, tá ali, porque muito provavelmente essas experiências foram no inglês, eu imagino, ou no português, sim. Mas aí você tá falando, por exemplo, de um grupo coreano, quando, né, você tá falando de K-pop. E o meu, no caso, que é um casal fixo de série tailandesa, ambos os casos são transnacionais. O que isso implica? Tanto se você for pensar no meu caso, essa questão estava no fandom internacional, vamos colocar assim, onde todo mundo se comunica por inglês, mas assim, não são pessoas que necessariamente são nativas de inglês, ou são americanas, ou são da Grã-Bretanha, não são necessariamente esse pessoal. Mas ali a língua inglês se torna o bem comum para a comunicação, né? Aí tu pode até enfiar um inglês como língua franca aí numa boa. É uma característica de transnacionalidade. Da mesma forma que é do pessoal, a gente num fandom brasileiro, falando da questão de K-pop. Eu nem sei. Ana Ju, foi você que falou da questão da FIC de K-pop? Que podia
abreviar o nome com... Acho que não fui eu, não. Não foi você, não? Ou foi a Eva? Não lembro. Assim, eu não trouxe print, mas eu comentei sobre abreviado. Ah, então foi com você que eu conversei. Então eu não sei, foi no fandom brasileiro ou foi internacional? Assim, eu não acompanhei a discussão em si, mas isso foi, na verdade, percepção minha. Tipo, porque tem contas, vamos supor, contas famosinhas de update. Aí tem contas que elas vão ser de updates focadas em membros específicos. Aí vai ter conta que vai ser não necessariamente de update, mas vai gerar conteúdo sobre membros específicos e aí vai ser chip. E elas vão escrever sobre de forma diferente. Eu já reparei que essas contas de chip, elas têm uma tendência muito grande a abreviar. E às vezes é só abreviado. E eu já percebi que pessoas, quando vão falar de chip, elas abreviam. Eu fiquei, gente, mas por que abrevia? Aí eu liguei, I connected the dots, assim. Ok. Ué, o que é isso? E aí eu vi que é por causa de chip. E aí eu inferi. Mas eu já vi gente brigando, coisando sobre. Tipo, e vira e mexe, ai, gente, fandom de K-pop, assim. Eu acho que por lidar com pessoas reais e por ser fandom de música, que é algo mais aberto, vira e mexe um tweet irrita, tipo, como assim vocês leem fanfic? Isso é um absurdo, são pessoas reais. Então, eu já vi que tem uma opressão, assim, principalmente quando o fandom é grande, para meio que deixar isso de lado. E aí, nos tweets, as pessoas meio que censuram os nomes para, enfim, para ficar encoberto. E, tipo, tem muita gente que não gosta de ver, realmente, tipo, sei lá, acha errado, tipo, chegar ao ponto de escrever fanfic. Então é algo que eu não quero ver na minha timeline de jeito nenhum. Ok. Tá, fez sentido. Mas é isso, é essa questão de da gente pensar também as formas como cada fandom age, né? Ah, e um take aqui, rapidinho, que eu esqueci de falar. Tipo, o que acontece muito em fandom de K-pop é que as pessoas vão falar que você não é fã do artista de verdade, você não tá ali pelo artista, você tá ali pra shippar e objetificar esse homem hétero cis rico. Enfim, né? Você tá ali pra objetificar ele, você não é fã. Gente, um artista que eu gosto no seu solo, e eu presenciei uma discussão do tipo, você tá aqui pra chip, vocês só querem chip, vocês não estão aqui pra apoiar o trabalho solo, que sei lá o quê. E, gente, eu só lembrei da nossa discussão sobre como são as Fujoshi que sustentam, mas enfim. Como são pessoas reais, as discussões são Cara, outro nível. olha, fã de K-pop é uma coisa muito sem noção. Digo eu, Sim. que sou eu doida, mas assim, é umas coisas que eu falo, meu querido, olha só. Deixa. Por exemplo, uma coisa que me perturba muito é quando você tem comeback e aí você não vai ser tão. O pessoal fica, tipo, perturbando todo mundo pra dar streaming. E se você não dá, você é uma péssima fã. Eu falei assim, não, gente, eu sou uma adulta, eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar o dia inteiro dando streaming. Entendo. E aí eu fico. Gente, é muito. É muito estranho o fandom de K-pop, como ele funciona às vezes, sabe? O fandom de BL, ele é bem mais relaxado. Então, assim, né? Enfim. A gente traumatizando a Laura como descrevendo os fandoms de K-pop. Coitada. Fico chocadíssima, assim. Igual eu falei, deve ser maravilhoso ter tanta gente assim gostando das coisas, porque dos trem que eu gosto é tipo 10 pessoas. Sim. Gente, mas ao mesmo tempo, tanto de treta que vem, assim, não sei se vale a pena. É bom quando é meio a meio, tipo assim, tem gente suficiente pra ter muita gente pra você interagir, muita coisa legal de ter, de prática de fã, tipo, fic, arte. E não tem o suficiente para perturbar a sua existência. Aí é muito bom. Pra ter thread no Twitter. É isso. Enfim. Mas a gente tem que pensar nisso. E a Laura estava com... Tinha alguém que estava com o braço, com a mãozinha levantada.
quando o fandom é grande, a confusão é garantida. Com certeza. É tipo assim, é diariamente uma treta nova o tempo inteiro. Tipo, um dos meus casais favoritos é enorme. É todo dia uma treta diferente por causa de uma fã que falou alguma coisa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Por que vocês... Tá todo mundo na paz, sabe? Vamos não fazer treta. Nos tempos de Crepúsculo era cada discussão que nem conseguia acompanhar. Não dá pra acompanhar o povo, eu fico, gente. Ai, vamos ler uma fic, vamos respirar fundo, né? Enfim. E é isso, assim, que é basicamente o que ela fala sobre as questões. Ela levanta as questões de a gente falar das lacunas e dos silêncios, né? A vida no fandom virou um inferno. Ah, eu vi. O Arcane é daquele que tem as meninas lésbicas, né? Se eu me lembro. Exatamente, as minhas mães. Eu sabia que eram das lésbicas. Elas estão sempre na minha TL. Volta e meia elas estão lá. E aí eu gostei de uma coisa que ela falou aqui, que apesar de a gente já ter meio que comentado, ela fala da questão dos silêncios. A gente tem que ver os silêncios nessas pesquisas. E aí ela vai falar da questão de raça e tal. Vocês têm, assim, tipo, tirando a questão de raça, vocês veem outros tipos de silêncio dentro de fanfiction? Tipo, dentro do estudo de fanfiction ou de fandom no geral? Eu já vi. Posso falar? Pode, Eva. Eu vi algo que, tipo assim, uma vez alugou um triplex na minha cabeça, porque eu vi essa discussão, era muito novinha, assim, devia ter uns, sei lá, 12, sei lá, 15 anos, não sei. Aí, mas alugou um triplex na minha cabeça que foi sobre a tag Boy Pussy. Enfim. E aí, quando irritou aquele negócio lá do Boy Seta, a gente já veio disso da hora, mas enfim, que foi sobre, tipo, são mulheres. Essa aí já é meio batida, né? Mas é mulheres que, e, tipo, em vez de escrever sobre um personagem trans, elas vão pegar, vão escrever como se fosse um homem cis, mas aí vão colocar uma vagina nele, e aí vão usar esse termo, e a pessoa estava falando que era um termo derrogatório, e aí era uma forma de sexualizar, e também meio que inviabilizar, tipo, você não escreve a pessoa sendo trans, você escreve ela como se ela fosse cis, tipo Ebo, né, que é tipo, a pessoa é um homem cis, mas ela consegue engravidar, é algo do tipo. E também sobre quando você escreve um personagem como fem. Tipo, você não escreve ele como trans, escreve ele como fem. Enfim, eu acho que isso tem camadas. Tem camadas. Mas me botou um triplex sobre, tipo, como ver essa questão da transexualidade, de como ela é representada nos fandoms. E também tem aquele tópico que esse aí já é batido, da questão de gênero, que é tipo, quando você tem o ativo, o homem alfa, másculo, boss, e você tem o passivo como uma mulher. Assim, tem mais o que dizer, é uma mulher. E, enfim, eu sempre penso nessa questão da transexualidade nas fanfics, assim, como ela é representada. É um tema bom de pesquisa, você sabe, né? Dá pra render, hein? Eu penso muito, porque, tipo, ao mesmo tempo que eu fico, tipo, as pessoas estão escrevendo, né? Deixar elas. Realmente é uma questão, sabe? Por que não colocar esse personagem como trans? Eu penso que é a questão da complexidade, mas também entra, tipo, às vezes a questão do preconceito e do fetiche, né? Não dá pra negar. Sara? Eu e Eva, assim, ó, tic-teco, gêmeas de pensamento, porque eu ia citar exatamente isso. Nossa, porque eu foco muito na questão da conexão entre estudos de fandom e estudos queer, né? E atualmente eu não estou trabalhando tanto com transexualidade, mas eu queria trabalhar muito com isso no meu doutorado, no gênero do Omegaverse, que Nath está aí sacando, né? Porque, enfim, vai ser a pesquisa dela. Mas eu penso as mesmas coisas que Eva, sabe? Analisar como é que essa questão, especialmente no Omegaverse, porque é um subgênero que se iniciou, ao meu ver, extremamente transfóbico. Extremamente, sabe? Porque pegava a figura
do homem engravidando, que não tem nada de errado. Adoro M-Preg, gente. Não acho que eu estou criticando, eu adoro. Mas colocando ele como um homem cis que pode engravidar e às vezes dando explicações mágicas para isso. Eu acho que o que me dói mais, hoje em dia não, porque eu não vejo tanto mais, porém o que me doía mais era o fato de dar explicações mágicas quando já existe uma logo ali, que é homens trans ou pessoas intersexo, sabe? Então eu queria muito trabalhar esses termos, essas questões no gênero do Omegaverse. E eu acho que é uma das lacunas, porque como os estudos de fandom, o fandom em si, fanfiction, iniciou com uma demografia muito de mulheres brancas e cis, depois que foi passando para mulheres brancas e queer, aí depois mulheres de raças diferentes, cores, enfim, diferentes, e queer também, ou às vezes hétero, o trans sempre é meio que deixado de lado, sabe? Dentro da própria comunidade e ainda mais fora dele também. Então, eu acho que essa é uma das lacunas que eu creio que o texto com, tipo, essa citação de metodologias feministas, interseccionalidade, pode ajudar em pesquisas futuras. E era o que eu queria focar. Vou mandar pra você o texto que fala sobre isso. Tem um beleza. texto que é sobre a questão de trans no Omegaverse. Beleza. Na verdade, ela fala sobre trans em fandom no geral e cita o Omegaverse como um local de... Você pode explorar isso. Sim. Porque hoje em dia a gente vê mais, por exemplo, quando coloca Omegaverse, né? Aí vai ter M-Preg, mas aí coloca tipo Trans M-Preg. Eu acho um pouco... Eu entendo por que fazem isso, porém eu acho redundante. Porque para mim, quando você coloca um homem tendo filhos, para mim já é um uso da intersexualidade ou da transexualidade, entende? Independente do que a autora acha ou não. Tipo, vou colocar ele como um homem cis, tendo um filho. Sinto muito, não é como funciona, sabe? Então, ela querendo ou não, pelo menos para mim, já é um uso da transexualidade e da intersexualidade. Independente da intenção do autor, né? Aquele negócio, morte do autor. E não faz nem sentido, assim, eu estou me demorando muito, já estou devagando, mas vocês Pode entenderam. continuar devagar, não tem problema. Mas é isso. Inclusive, queria adicionar que pra você pensar, se você vai trabalhar com a questão de trans, você tá pensando no Omegaverse. Mas se você for parar pra ver, pelo menos, diz assim, alguém que tá 15 mil anos em fandom, eu comecei a perceber a entrada de fic antes de 2016, e eu especificamente tenho um fandom que eu comecei a ver isso, foi no fandom de Yuri on Ice. Que eu comecei a ver fic de personagem como trans, que foi especificamente o Yuri Zest. Como é que é o nome dele? Eu não lembro falar. Enfim, o Yuri Louro, que é o novinho. Que ele era dado como menino trans. E aí era uma porção. E eu falei assim, nossa, acho que é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida. E aí eu comecei a ver, e aí eu li e eu gostava muito. Sim. Então, assim, depois de 2016, com essa questão do Yuri, de Yuri on Ice, que eu comecei a ver que começou a ter fics que retratavam os personagens. Não eram muitos, mas já era mais do que eu já tinha visto, que era tipo 0. Entendeu? Então eu acho que é interessante se você for por esse caminho, ou alguém aqui não... tipo, se a Eva também achar interessante, isso de traçar essa questão de como a transexualidade está aflorando dentro de fandom. E tá mesmo, tá muito. Porque agora todo fandom que eu tô, inclusive o fandom de Arcane, que é o que eu tô mais ativa ultimamente, faz muito isso com os personagens, sabe? Fazem, sei lá, vai transfem, ou a Caitlyn transfem também, Victor como transmask. Tem vários headcanons, e eu acho isso maravilhoso. Porém, tem algumas problematizações que a gente pode fazer. E eu tô vendo ainda, tô tentando organizar, porque nem minha dissertação eu terminei, eu tô falando isso aqui de maluca, né? Mas eu queria muito trabalhar com isso na minha tese. Mas é bom a gente ter essas ideias, porque a gente vai cultivando até chegar lá, sabe? A não ser que você der que nem eu, dar uma de doido e muda no meio do negócio totalmente. Mas assim, é isso. Eu acho que é muito válido o seu tema. E eu acho que trabalhar com trans dentro de fandom é muito interessante.
No fandom de Itália foi onde vi pela primeira vez ali em 2013. Nossa, ainda 3 anos antes do meu, né? É que também eu acho que varia também muito em que fandoms você vai, né? Eu não sei, porque Yuri on Ice foi o meu primeiro fandom asiático que eu entrei depois de eu ter saído. Porque, tipo assim, eu não cheguei a ficar muito... Eu assistia muito... eu lia muito yaoi, mas eu não participava de fandom, sabe? Então, eu não lia fic, essas coisas não. E eu parei de ver em 2008 ou 2009. E eu, de 2009 até 2016, que eu tive contato pela primeira vez com o Nice, deu bastante tempo. Então era só coisa ocidental. Então lá eu nunca tinha visto isso de você ter a questão da pessoa trans. Aí eu vi pela primeira vez em Nice, e aí depois disso, passou 2 anos, eu fui direto pra BL. E aí eu comecei a ver que todos os fandoms agora tem, sabe? Todos os fandoms que eu tô, tem pelo menos mais 5 fics de um dos personagens sendo trans. É tipo, batata. E eu acho isso muito legal. Assim, uma pessoa que viu que não tinha nada e agora tem essas coisas. Eu adorava. Eu falava, é isso. É assim que a gente vai evoluindo aos poucos. Mas eu acho que a questão do trans e a outra que é muito pesada também é a da raça. Da raça pega bastante. A questão racial é bem escancarada quando você para pra pensar. Tu fica... Né? Alguém aqui participou de algum dos fandoms que teve treta em relação à questão racial? Tipo, eu fui parte de Elementary, eu fui parte de Sleepy Hollow. Eu só sofri. Kaela, pode ir primeiro. Eu, falando, Natália, eu estava me lembrando de umas postagens que eu li esse mês, né? Que abordava a questão da série, né, de Diários de um Vampiro, a personagem da Bonnie, né? Que teve toda aquela questão, né? Que a gente não sabia na época, pelo menos eu não sabia, essa questão racial, que aí depois eu comecei a pensar, né? A perceber que toda aquela parte da Bonnie ser aquela personagem injustiçada que só tava lá. Peraí, gente, deixa eu só colocar meu para carregar, senão ele morre. Toda aquela questão dela de servir as amigas, de estar lá para ajudar, sempre se ferrando, nunca tendo um final feliz e tudo. E aí eu digo, poxa, a Bonnie é a mais injustiçada. Depois, com o tempo que terminou essa questão da série, que a gente foi ver que a diretora era extremamente racista, né? Que a escritora era extremamente racista, que ela colocou a Bonnie num papel de servidão tão grande que a personagem não teve seu final feliz. O final feliz dela era servir as amigas, né? E aí a gente vê realmente o quanto isso pode afetar um personagem, né? E aí eu tive a oportunidade de ler uma fanfic muito legal dela, né? Que mostra essa parte dela totalmente diferente, dela ir lutando pelo que ela acreditava e deixando de servir as amigas, né? Pensando em si, se priorizando primeiro, né? E a gente vê, eu percebi assim, poxa, gente, eu assistia isso, né? E eu não conseguia perceber essas várias camadas, né? Que a gente às vezes não assiste, lê, participa e não vê essas camadas todas. Então, para mim, isso, né, quando eu descobri recentemente, para mim foi um choque, né? E que a gente vê realmente que tem muitas fanfics que a gente lê, que a maioria que a gente lê não aborda essa questão de personagens negros, ou se tem, eles são apenas personagens que ocupam esse local subalterno e pronto, e acabou, né? São muito difíceis a gente ver protagonistas em livros negros, ou até mesmo filmes, séries, até mesmo em fanfic. São questões que a gente reflete, né? Pelo menos eu estou começando a refletir mais sobre isso depois que eu vi, porque realmente a gente não tem toda essa questão de identificação. E uma questão mais atual agora, a questão da Pequena Sereia, gente, foi aquela briga, porque a Pequena Sereia foi interpretada por uma atriz negra e teve todo aquele quebra-pau,
Sendo que, gente, pelo amor de Deus, Ela é uma sereia. A sereia É de uma neve, sereia, gente. gente. É uma sereia. Como é que a pessoa vai dizer não? Porque é a Branca de Neve. Ainda tem essa também. Maior quebra-pau, gente, pelo amor Mas de Deus. você falou isso, eu não conseguia ver. Sabe o que. A gente falou isso numa reunião. Foi na reunião. Eu não sei se foi na reunião passada. Acho que foi na reunião passada. Que a gente não tem. Você não viu porque você não foi treinada a ver. Porque isso é uma questão de crítica. Você ter o olhar para você ver esse tipo de crítica social. Então, é uma coisa que as pessoas não querem que você tenha, tá? Então, assim, não se culpe. É uma coisa que você pega com o tempo. E, assim, às vezes, mesmo que você tenha um olhar crítico já, às vezes passa batido também, tá? Então, assim, racismo em todos os lugares. É isso. Vai, Sara. Eu percebi ultimamente uma questão muito da questão de raça dentro do fandom. Mais uma vez vou eu falar de Arcane. Tem uma personagem que é a Caitlyn, que ela é asiática, porém, na verdade ela é metade asiática. Porém, ela tem olhos azuis. E por causa disso, muita gente do fandom não leu ela como asiática, mas sim como uma mulher branca. E essa leitura dela, enquanto uma mulher branca, entre aspas, dificultou muito o entendimento da personagem dela e começaram a fazer umas análises super deturpadas, super erradas da personagem dela, chamando ela de mulher branca e rica e policial, porque ela é rica e policial em Arcane. E aí começaram a fazer o caixão e a caveira da Caitlyn, dessa personagem, por causa disso, ignorando totalmente a raça dela por causa de um fenótipo. Eu percebo que muitos dos fandoms, todos os fandoms, na verdade, eles. Porque fandom é como se fosse uma mini comunidade, né? Ele é um mini espelho da. Por mais progressista que o espaço de fandom pode ser, ele vai ser um espelho da sociedade. Então, racismo, como você disse, está em todo canto. Fandoms, eu percebo que, em sua maioria, eles têm pessoas que são extremamente racistas. E isso aparece quando personagens como a da Caitlyn aparecem, ou quando tem uma personagem negra na série também, que vai ser, por exemplo, deixada de canto, que faz par com um outro par romântico com um personagem, por exemplo, que esse personagem é branco. Ela vai ser deixada de lado para poder shipparem esse personagem, que eles são canon na série ou no livro, para shippar ele com outro personagem ou com outra personagem. Só porque o pai dele é negro, sabe? Eu vejo muito isso dentro de fandom. Então, o mais recente que eu tenho a dizer é da Caitlyn, que completamente modificou a forma como os fãs leram o personagem dela, porque ela não é, visualmente, ela não parece asiática, apesar dela ser. É só por causa dos olhos azuis. E também outros personagens negros que eu venho vendo, que eu vejo, né? E eu percebo, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu percebo o quanto o fandom ainda é extremamente racista e também misógino, apesar de ter muitas fãs mulheres. É uma coisa que eu venho percebendo bastante dentro dos fandom ultimamente. Você sabia que o Fendo era mais misógino ainda? Era pior ainda. 20 anos atrás era um inferno. Enfim, vivências. Gente. Eu não sei se vocês já viram aquele Sleep Hollow, mas Sleep Hollow foi péssimo também. Alguém assistiu? Eu assisti a série. Ou foi vítima, que nem eu. E sinceramente eu amei o personagem ser negra. Eu amei. Assim, eu fiquei triste com o final dela na série. Eu acho que ela merecia bem mais. Vocês estavam falando. Eu não lembro aqui quem agora que falou sobre a Pequena Sereia, quando fizeram a live action com ela negra. Eu amei que fizeram. Ela sempre foi uma das minhas princesas favoritas e tudo. Mas quando lançou agora a versão dela negra, eu fiquei tão feliz, sabe? Me senti representada, achei injusto de falar das críticas relacionadas a ela. O que me fez lembrar também que a gente sempre viu Branca de Neve, certo? Ah, Branca de Neve não, oh meu Deus. É Cinderela. Ah, Cinderela, sendo que tem uma versão de Cinderela, eu acho que é de 96 ou 95,
que a Cinderela, ela é negra, e se não me engano, o príncipe, ele tem traços asiáticos. E assim, o filme é lindo. E o filme é lindo, é lindo. E assim, você não vê falando, você não vê. E sabe por que não? O filme, eu acho que assim, mesmo que a época não seja tão ó com as produções que tem hoje em dia, mas a história é linda, a forma que trata a menina com tranças, ela sendo, a Cinderela sendo escolhida. E por que disso? E antes de eu entrar para a faculdade, agora eu estou no segundo período, eu comecei a entrar mais nesse mundo de fanfiction. E eu entrei num grupo de Hermione. E assim, tem de tudo. Tem de tudo. Que assim, que as fãs criaram e tudo. Mas até agora eu não vi ninguém que tenha criado uma Hermione negra ou um Draco Malfoy negro. Ah, tem Draco Malfoy, que ele é tem poderes elfos, eu não sei o que mais, não sei o que mais. Mas por que não um deles sendo negro? Ou os dois sendo? Entendeu? Vai continuar a história original. Mas por que não com traço sem ser de branco? Né? Já que é uma fanfiction, por que não explorar isso também? Era só uma coisa que eu queria dividir, sabe? Eu, eu me apaixonei pelo universo da Hermione, mas por que não? E agora vocês falando me fez pensar nisso também. Teve sentido? Desculpa. Eu também, quando, assim, eu li a Hipótese do Amor, depois eu descobri que ela veio de uma fanfiction, né, que foi adaptada, se não me engano, de Star Wars, do Ben Solo com a Rey. E eu também, e assim, no quesito de sexualidade, e eu descobri que eu fui entendendo, né, mais sobre, não sei tudo, né, gente, ainda estou aprendendo. É queer que você fala, né, sobre a sexualidade. A Olive é assexual, assim, do que eu vi, explicando, entendendo melhor, que ela, assim, ela só vai ter, por favor, me corrija se eu também estiver falando besteira, né, gente? Ela é sexual, ela sente prazer na relação só com que ela tem realmente interesse. E eu achei isso tão legal, eu achei isso tão interessante, coisa que eu não estava vendo. Nunca tinha ouvido falar em nenhum outro tipo de livro, sabe? E eu, assim, não conheço mais, não sei, não vejo mais livros falando sobre isso, eu tenho que até pesquisar mais. Mas, assim, e esses tipos de assuntos vem sendo tratados ultimamente, e eu vejo vocês falando, nem sempre dá para acompanhar porque minha rotina é corrida, e eu tenho achado muito legal, sinceramente. E a pessoa tem que, porque tem que ter relação? Não. E se ela for assexual e não quiser ter, né? E por que também não ter mais personagens negros? Qual o problema? Né? E se a pessoa tiver também traços asiáticos, que nem a da Cinderela, dessa versão do filme, eu queria lembrar se é Cinderela mesmo ou um outro nome. É uma, é uma versão antiga, 95 ou 96. Eu sugiro que vejam, é lindo, sabe? Tem esse ques- questionamento. Por que não, né? Mas, perdão, eu não. Todo mundo ficou assim.
Uma coisa que eu acrescentaria é que eu gostei que o texto deixou claro que, apesar dela estar falando sobre metodologias feministas, deixando claro que metodologias feministas não é apenas para pesquisadoras mulheres. É algo que pertence à comunidade toda. Então, ela falou, por exemplo, do Jenkins e de outros pesquisadores homens que, por falar sobre a figura do Acafan, também por falar sobre algo mais autoetnográfico ou reflexivo, eles estão praticando metodologias feministas. Então, mostrando que isso é algo para todo mundo que quer trabalhar com estudos de fãs. Ou qualquer outro, enfim, qualquer outra área, né? Se você escolhe, prefere uma metodologia mais reflexiva, uma autoetnografia, uma coisa que faça um equilíbrio entre o profissional e o pessoal, você vai estar praticando uma metodologia feminista. E eu gostei bastante disso.